Hoje o desejo de todos é viver muito, de uma forma mais independente possível, e sabemos que para alcançar esse desejo, devemos entender o que nos leva a encurtar a nossa vida ou perder a nossa saúde. E hoje eu estou num bate-papo com ela, doutora Isabela Vergetti. Já tive a oportunidade de tê-la em um podcast muito esclarecedor e temos muito para trazer para você nesse dia. Boa tarde, doutora Isabela. Boa noite ou bom dia. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Ela está aqui para trazer muitas informações para você e é um prazer tê-la comigo aqui hoje. Boa tarde, missionária Val. Acabei contando o segredo, estamos à tarde. Então, dessa vez eu não sei se vai ser tão leve, né, como na primeira vez no podcast, porque dessa vez ela me convidou para uma sabatina. E na sabatina as coisas ficam um pouco mais complicadas, não vou ter muita saída hoje. Hoje não vai ser muito leve. O tema realmente é muito importante, é relevante para a sua vida. E nós temos algumas informações que você precisa saber. Por não ter conhecimento, muitas pessoas estão num nível de adoecimento muito grave. E a doutora Isabela tem algumas informações para você, você não pode perder. Então, me fale o que é que você deseja nessa sabatina para que a gente gere o máximo de conteúdo possível para esse pessoal que está ansioso aí para aprender mais a como não adoecer. A expectativa de vida está aumentando, não resta dúvida. As pessoas estão aí procurando informação, temos visto centenários e muitas coisas acontecendo. Mas também com isso o processo de adoecimento também está acontecendo. Como que isso é possível? Não é isso, isso é um assunto assim bem intrigante, né, como diz a história. A gente está numa curva de crescimento, né, da faixa etária de vida das pessoas bem alongada, a pirâmide está se invertendo. Hoje a gente está com cada vez uma maior quantidade de idosos, mas infelizmente assim, todos num processo de adoecimento muito acelerado, porque hoje em dia a gente já começa a adoecer desde a nossa infância, né? Estamos expostos a situações muito adoecedoras e eu acredito que esse podcast vai ajudar muita gente a dar uma virada de chave na vida para não querer estar dentro dessa estatística de uma pessoa longeva e sem saúde. Que sentido faz, né? Viver muito para viver doente. Acho que o nosso objetivo hoje vai ser justamente esse, tratar sobre viver muito, mas viver bem e com saúde, com autonomia. Eu acho que é o que todo mundo deseja. Tem muitas pessoas que estão chegando a uma faixa etária muito elevada, mas o número de doenças, quantidade de medicamentos estão completamente sem qualidade de vida. Exato, um assunto muito interessante, Val, que é quando a gente fala em polifarmácia, né? Em múltiplos diagnósticos. Hoje eu vejo pessoas ansiosas por nomes de doença, que doença eu tenho, quantas doenças eu tenho, mas eu vejo poucas pessoas gastando energia em não querer adoecer, né? Que eu acho que é o que dá mais trabalho, é realmente viver uma vida numa constância, né, de bons hábitos para que não gere esse famoso adoecimento. E hoje o Brasil, o mundo, né, mas o Brasil em si bate recorde de mortes por doença cardiovascular, mortes por câncer, mortes por demência, principalmente de Alzheimer, uma chuva de diagnósticos de doenças autoimunes, de autismo, de TDAH. Então, hoje se tornou muito comum você chegar num ambiente seu, ou de trabalho, ou da sua família, ou em qualquer lugar que você frequentar e ter alguém que seja portador desses diagnósticos. Por uma parte, a gente fica feliz em saber que a comunicação sobre a doença está conseguindo atingir várias pessoas, mas ficamos tristes porque a comunicação é sobre o que é a doença, não sobre como evitar as doenças, quais preventivo. Hábitos. Exatamente, que é o Muitos principal. já chegam da doença sem se prevenir e já estão num diagnóstico às vezes elevado, né? Exatamente, a medicina preventiva hoje é algo que dá trabalho, né? É uma questão de conscientização, de cultura, né? De você realmente ensinar a pessoa a comer, ensinar a viver, ensinar a escolher bons hábitos, explicar o que é que determinado comportamento pode gerar no processo de adoecimento ou acelerar um processo de adoecimento. Então, hoje em dia, no mundo,
não é fácil fazer medicina preventiva, mas eu acredito que deveria ser a parte mais que demandasse mais investimento por parte do governo, né? E, na verdade, começar na escola. Não esperar que a pessoa chegue no consultório para ser educada pelo médico, mas na escola as crianças já começarem a aprender o processo de adoecimento, inflamação e hábitos de uma maneira mais incisiva, para que ele já tenha um reforço na escola. Comece em casa, tenha também no consultório, que é algo que você vai muito esporádico, não é algo que você vai todos os dias a um consultório médico, mas a escola as crianças vão todo dia. Então, como seria diferente a nossa realidade em saúde se essa cultura, se esse ensinamento já viesse da própria escola? Às vezes eu percebo que as pessoas dizem, eu tenho uma boa saúde e eu vou continuar sempre saudável, até que chega um dia o diagnóstico. Exato. Infelizmente, muita gente paga para ver, né? Principalmente os jovens. Por quê? Entrando um pouquinho aí no nicho do que a gente vai conversar hoje, o que mais mata as pessoas é o processo de inflamação crônica. Então, o jovem, ele sente pouco o processo de inflamação. Ele sente de forma mais vagarosa, porque ele tem um sistema imune, porque ele tem uma velocidade de metabolismo que faz com que ele sinta isso de uma maneira mais leve. E aí ele subestima, né, a capacidade dos maus hábitos. Aí ele come vários alimentos que não são nutritivos, que são altamente inflamatórios, tem hábitos de muitas vezes beber, de fumar, de cortar noites, de não dormir e não sente esse reflexo. Ah, que nada, essa conversa é balela, eu sou jovem. Só que é como a gente fala, é um processo de... É cumulativo isso, entende? Então, a inflamação que vem silenciosamente gerando prejuízos para aquele organismo até que chega um ponto que quando o metabolismo dele de fato tem essa queda de velocidade, aí ele vai começar a sentir os impactos e de uma forma que não mais vai ser possível reverter. Muitas vezes chega ao consultório numa condição em que não temos mais como desacelerar aquilo, entende? A engrenagem já pegou de uma forma que a gente consegue ensinar a viver com menos danos, mas o dano já existe. No contexto atual de saúde do nosso país e até no mundo, quais seriam as doenças que mais matam? Você deu uma introdução, mas Brasil e mundo. Ninguém quer saber muito de doença, né, doutora? Exato. Mas a gente precisa conhecer, né? No processo preventivo, na verdade, a gente só consegue conscientizar alguém, né, da necessidade preventiva quando a gente explica o que a doença vai gerar. Né? Muitas vezes a gente precisa ter uma fala muito incisiva para explicar e para que as pessoas possam escolher que realidade eu quero viver. Eu quero viver uma realidade do adoecimento ou eu quero viver uma realidade da saúde? E para isso ele precisa entender o que o processo de adoecimento vai gerar no futuro muito próximo, né? A gente costuma enxergar muito hoje, mas e o meu amanhã? No meu amanhã, mais para frente, no futuro próximo, eu vou estar numa cama, vou estar dando trabalho, eu vou ter a minha autonomia até quando? Eu vou poder tomar minhas decisões, realizar minhas atividades básicas até quando? Eu vou poder desempenhar tão bem o meu trabalho até quando? A minha mente vai se limitar, o meu corpo vai se limitar? Então isso é algo é muito valioso. A gente precisa realmente cedo educar e ensinar essas pessoas de uma forma que o processo de adoecimento não chegue a acontecer, né? Que a gente consiga impedir esse processo de inflamação crônica para que as doenças não venham a aparecer. Voltando à sua pergunta, temos sim diagnósticos como esses que eu falei, como doenças cardiovasculares, demência, câncer, que são mais prevalentes. Mas daqui a um pouco, essa estatística ela vai mudar e não vai ser o nome da doença que mudou, entende? A gente só está agregando nomes de doença, mas o que leva o paciente a adoecer é a mesma coisa, né? São os maus hábitos e principalmente a má alimentação, que é algo que a gente vai discorrer muito hoje aqui nesse podcast, que é sobre o quanto que essa alimentação pode ser destrutiva ou produtiva para a nossa vida, né? Como é que esse impacto vai surtir na nossa vida, em qual proporção e o que é que a gente poderia fazer para minimizar isso, já que a gente está diante de um mundo totalmente globalizado, onde muitos dos nossos hábitos que seriam diários são substituídos por máquinas, né? Hoje o nível
nível de movimentação do ser humano é muito menor do que antigamente. Então, está mudando muito a nossa forma de viver. E alguma consequência tem que ter nisso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as consequências realmente da globalização. O que explicaria a prevalência dessas doenças, né? Que algumas pessoas, no meu tempo não tinha isso, eu não escutava falar nisso, agora é isso, é aquilo, é tanta doença, o povo já quer ficar até meio... Então, imagine para mim como é difícil no consultório, principalmente porque o meu público maior é um público acima de 60 anos, que vem com uma cultura totalmente diferente da de hoje, mas que, de uma certa forma, está tendo que viver essa transição de cultura, mas com aquela informação de que quando eu era jovem, eu tomava o leite do peito da vaca com a caneca embaixo da teta da vaca, eu não tinha nada. Quem, né? Não ia com a canequinha. Exatamente. Quem não, né? Quem não teve essa experiência. Nessa época atrás, já ia com a canequinha. A minha mãe usava esse mesmo queijo, o mesmo leite, fazia o queijo, preparava, ninguém tinha nada, a gente não adoecia. A gente colhia aquele ovo no quintal, pegava da galinha mesmo, todo mundo comia ovo, não tinha nada. E a gente usava banha de porco para poder fazer o preparo dos alimentos fritos. Não tinha nada, ninguém tinha nada, todo mundo era cheio de vigor, todo mundo trabalhava, o trabalho era árduo. A maior forma de locomoção era andando, as pessoas andavam muito. Né? Ter carro era um luxo, né? Além da locomoção ser a pé, o trabalho e até as demandas de casa eram muito mais movimentadas. Não tinha máquina de lavar, não tinha robozinho que sai faxinando a casa, não tinha controle remoto. Então, as coisas eram menos automatizadas. E na fala dos meus pacientes, eu consigo dar a resposta para eles, né? Olha o quanto que as pessoas se movimentam menos. Na conversa do consultório, eles mesmos já vão... Exato. Aquela vaquinha que estava no quintal, que tirava aquele leite, que ela bebia aquele leite, não é mais a vaquinha de hoje, né? Não é só pasto que ela come, ela não toma antibióticos, né? Hoje ela toma antibióticos e muitas vezes ela é alimentada com rações enriquecidas de outras substâncias, né? Então, tem várias coisas que modificaram. Hoje, o leite que se vende na prateleira não é leite, né? É um composto químico cheio de aditivos. Hoje a gente sabe que no leite tem até água oxigenada, tem formol, você sabia? Não sabia. Doutora, a gente pensa que está se alimentando, está adoecendo. Exato. Fiquei mais preocupada ainda. Exatamente. E aí, antigamente, se falava muito que o leite era uma grande fonte, né? De cálcio. E a gente sabe que todo alimento, fica a dica, a primeira dica do podcast. Olha, se você pega um rótulo de qualquer alimento e tá lá escrito que ele é enriquecido, é porque ele não tem nutriente nenhum. Se você precisa enriquecer algo, é porque ele não tem nenhum nutriente. Ele é enriquecido porque ele é um composto lácteo que enriqueceram com alguma coisa para tornar ele mais atrativo para a venda. Doutora, já fica uma dica. Leia o rótulo. Porque às vezes a gente nem rótulo está lendo. Nem o rótulo. Hoje em dia, a única forma que a gente tem de conscientizar as pessoas é começar pelo rótulo, né? Sim. E como diz meus filhos, que eles também têm aula com a nutricionista, que eu acho muito viável, né? Para os pais que podem permitir isso para os filhos, que a nutricionista fala algo muito interessante para ensinar eles. Todo rótulo que você pegar, aquelas letrinhas mais pequenininhas que tiver, é o que menos presta dentro daquele composto. Que eles tornam bem pequenininho mesmo, que é pra gente nem ler e não saber o quanto de coisa ruim contém naquele alimento, né? Que antes de ver o preço, leia o rótulo, porque a gente vai logo pro preço. Exato. Antes de ver o preço, vai pro rótulo. E se puder colocar uma lupa no rótulo e olhar o que tem uma letra menor. Porque muitos não leem o rótulo por isso. Exatamente. Né? É pequeno, é a mesma coisa de bula, né? Se você pega uma bula com a letra muito pequenininha, ninguém vai querer ler uma bula de um remédio, né? Lá vai estar o que o laboratório precisa colocar para se defender juridicamente das possibilidades de coisas que podem acontecer quando você toma aquele medicamento. Mas olha a infinidade de coisas e de situações diferentes que hoje a gente está exposto. Tinha que trazer algum prejuízo? Lógico que tinha. Todo mundo que se movimenta menos tem um prejuízo metabólico, né? Tem um consumo calórico maior do que o gasto calórico. A gente tem até pesquisas interessantes onde mostram que nos Estados Unidos a média de consumo de calorias chega a 3.200 calorias no dia. Enquanto outros países que têm muito mais pacientes longevos, o consumo chega a 2.100
né, de calorias. Então, olhe como a quantidade de calorias que a gente consome no dia está altamente relacionado com a nossa sobrevivência. Come né? mais do que gasta. Exato. Então, se a gente come mais do que gasta, a gente vai gerar uma coisa óbvia, estoque. Então, se eu tenho estoque de energia, essa minha energia que ficou estocada, que eu não usei, vai virar o quê? Gordura, né? Não tem como você ter saúde se você consome mais do que você gasta. Então, olhe como é necessário o movimento, o gasto de calorias, principalmente com quem costuma consumir mais calorias. Então, tudo está muito relacionado. A mudança de hábito de como era para antigamente para como é hoje, a mudança do ambiente onde a gente está exposto está altamente relacionado com todas essas doenças que eu citei aqui, que hoje são as que mais matam. Como saber se estou doente ou inflamado? Boa pergunta. Infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de passar por uma consulta, né? Infelizmente mesmo. Por isso que a gente gera esses conteúdos numa proporção grande para que a gente possa beneficiar pessoas com essa informação, de forma gratuita, principalmente. Mas a inflamação, a gente consegue captar, entender ela, estudar ela de uma forma muito mais específica em consultório, porque a gente tem diversas frentes que a gente utiliza para entender o grau de inflamação e o local de inflamação e o tempo de inflamação daquele paciente. Mas tem algo muito simples, que todo mundo pode fazer em casa e entender seu grau de inflamação. Só medir sua circunferência abdominal. Então, a gente mede a circunferência abdominal e a gente verifica se a mulher tiver acima de 84 centímetros de circunferência abdominal, ela já tem o que a gente chama síndrome metabólica. Então, uma consequente inflamação. E se o homem tiver mais do que 94 centímetros de circunferência abdominal, ele possivelmente já tem uma síndrome metabólica e uma inflamação. Existe uma relação que a gente faz chamada relação cintura-quadril. A gente pega a medida da cintura com a medida do quadril, divide uma pela outra e a gente tem uma proporção, mais do que 3,5, ou mais do que 4,5, dependendo se for homem ou se é mulher, e a gente também consegue entender o nível de inflamação. Tem diversos exames de sangue que a gente consegue ver também se o paciente está inflamado, que a gente chama de marcadores inflamatórios. Então, já adiantando, quem vai passar no consultório comigo, para você, médico que não tem esse hábito, peça para o seu paciente VHS, ferritina, homocisteína, insulina. São marcadores que eu mal vejo os pacientes chegar aqui, que às vezes os pacientes vêm para o atendimento, já fazem exames prévios e ninguém pediu. Então, o rastreio mais importante hoje no consultório, independente se ele é um consultório de um endocrinologista, de um ortopedista, porque a inflamação é uma base muito danosa para a saúde como um todo. Então, se eu estou manuseando diagnósticos de origem ortopédicas, para mim vai ser importante saber se aquele paciente está passando por um grau de inflamação crônico. Vai atrapalhar o andamento, vai atrapalhar a melhora do diagnóstico, né? Então, se eu estou falando de endocrinologista, vai atrapalhar também. Se eu estou falando de ginecologista, então é algo que acontece no metabolismo como um todo. Então, independe de qual a especialidade, todo mundo precisa passar por um rastreio inflamatório, que é essa inflamação crônica que acontece de forma lenta e constante, é que gera um adoecimento a chegar num nível que a gente depois não tem mais como reverter. É onde vai gerar o famoso diabetes, né? Que hoje é a febre do mundo. E quando a gente fala de demência, a demência já está sendo considerada como diabetes tipo 3, né? A gente já considera que a evolução do diabetes já gera uma inflamação neural tão grande que aí a gente já começa a ter doenças neurodegenerativas como base a inflamação gerada pelo diabetes, né? Então, a onda do diabetes está tão grande que a onda do Alzheimer acompanhou. Então, essas inflamações que são geradoras de muitas enfermidades e que muitas pessoas não têm nem ideia. E às vezes eu não sei o que eu estou sentindo, meu organismo não está respondendo, isso aqui, essa comida não está mais me fazendo bem, e em outro momento o organismo respondia bem. Então hoje as inflamações, muita gente inflamada com muito problema e o pior, né, doutora? Sem saber. Exato. E aí é onde mora o grande problema. E muitas vezes quem sabe não quer abrir mão do que inflama, né? Que é outro ponto muito importante. Muitas das pessoas depositam a possibilidade de cura num remédio. Então, doutor, por favor, passe uma medicação que eu consiga
melhorar dessa inflamação e eu não precise abrir mão das coisas que eu gosto. Mas aí é onde está a chave, entende? Se a gente não muda o que gera a inflamação, eu não vou conseguir com nenhum remédio reduzir essa inflamação. E tem uma hora que o organismo não vai mais responder, né? Exato, e principalmente tem uma das doenças que é algo assim muito incidente, né, que todo mundo hoje em dia ouve falar, quase todo mundo tem esse diagnóstico, que é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, pasmem, não existe medicamento para tratar esteatose hepática. Olha, e muita gente está tomando remédio. Não existe. Se eu preciso ingerir um remédio que ele vai ser metabolizado pelo meu fígado, nunca eu vou conseguir melhorar o meu fígado se eu coloco ele para se expor para um processo de trabalho maior. A esteatose hepática nada mais é do que o alto consumo de açúcar e carboidrato. Se eu consumo mais do que eu preciso, como eu já falei aqui, isso gera um estoque. E esse estoque de açúcar, ele é transformado em gordura. E é aquela gordura que vai ficar pairando os órgãos, né? Então, é as gorduras que a gente chama que está ali encapsulando o órgão, né? Então, essa gordura é a gordura que mais mata, é a gordura que mais adoece, é a gordura que gera inflamação crônica, é a gordura que gera diabetes. Então, essa é a gordura perigosa. Então, para que eu não tenha esteatose hepática, para que eu não tenha uma gordura visceral arrodeando a minha víscera, eu preciso consumir menos. Eu não posso estar consumindo mais do que eu preciso, porque senão eu sempre vou gerar um estoque, principalmente se tratando de açúcar e carboidratos. E aquilo que você disse, muitos não querem abrir mão, mesmo conhecendo que está até se envenenando, né? Exato. Está até se envenenando, não, mas eu gosto, eu quero comer, e continua jogando veneno para dentro do corpo. Exato. E eu costumo ter um papo assim bem aberto, bem tranquilo com meus pacientes, que eu costumo dizer o seguinte: o quanto que você está comprometido com a sua saúde? Ah, doutora, eu estou muito comprometido, certo? Se eu disser que você tem que abrir mão disso, você abre mão? Não, então você não está comprometido. Não tem comprometimento. Então, o meu comprometimento com o meu paciente vai depender muito do quanto que ele está comprometido com ele mesmo, entende? Entendi. Se eu tenho uma explicação para o processo do adoecimento e você não quer abrir mão daquilo que te adoece, eu não tenho como te melhorar, porque eu vou enxugar gelo, entende? Não tem como melhorar o paciente. Então, a gente tem hoje em dia, a virada de chave da vida de todo mundo é decidir. Você quer ter uma vida longeva e saudável ou você quer apenas viver mais? Porque tem fórmula para as duas coisas. Sim. Eu posso viver mais às custas de máquina, às custas de remédios, né? Às custas de várias coisas. Mas eu vou viver em cima de uma cama, cheia de doença, muitas vezes precisando de hemodiálise, muitas vezes precisando tomar medicações injetáveis, muitas vezes dependendo de home care, de pessoas para estar ali cuidando, usando fraldas. Então fica a seu critério. São escolhas. Exato, são Temos escolhas. que fazer boas escolhas. Exatamente. Chega no seu consultório, centenários. Então, chega. Infelizmente, chega menos do que eu gostaria. Sim. Tenho, sim, alguns pacientes centenários. E é algo que me motiva muito a perguntar o que lhe levou, né? Quais foram os seus hábitos? Como você chegou foi até a sua aqui, vida? né? Como você conseguiu chegar aos 100 Sim. numa vitalidade? Porque eu tenho pacientes centenários que chegam andando tranquilo, com boa cognição, conversando tudo. Então, como foi isso? E assim, é algo que é incomum. Quer dizer, que é comum em todos, que todos geralmente têm os mesmos hábitos, gostam de comidas naturais, aquelas que a gente desempacota menos, Dormem cedo, né? Exato, Eles dormem quase galinhas, né? Exatamente. Hábitos constantes. Sim. Dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário. O gerenciamento ao estresse é uma coisa que eles conseguem muito controlar, não se aborrecem por qualquer coisa. São pessoas positivas, que têm bom humor, que são otimistas, Gostam que não se desanimam. Simples, Exato. O simples também, né? E que a gente vai falar sobre tudo isso aqui, que eu chamo dos 9 pilares da longevidade. E esses 9 pilares, como eu desenhei esses 9 pilares? Com tudo isso que a gente estuda, que a gente acompanha na evolução da ciência, com o que eu recebo no consultório, com o que eu pego de coincidência entre os pacientes longevos que possuem saúde. São 9 pilares que, quando a gente consegue tê-los em nossa vida de forma efetiva e constante, não tem como o processo do adoecimento existir, entende? Porque você está trabalhando contra
contra o processo de adoecimento. E esse é o grande segredo. Quem quer viver muito, viver bem, não tem nada a ver com a genética hoje em dia mais. Meu avô viveu 90 anos, então possivelmente vou viver muito. Quem tem a orelha grande vai viver muito tempo. É verdade, tem isso. Mas se você não tem os hábitos do teu avô, tu não vai chegar nos 90, entende? Lógico, tem pessoas que têm um metabolismo mais a favor, tem uma genética mais positiva, mas o hábito da gente, o que a gente chama de epigenética, que é o que define a tua genética, é que vai dizer se tu vai viver muito ou tu vai viver menos, entende? Uma das coisas que a gente observa é uma juventude muito adoecida. Inclusive, num dos bate-papos que você teve comigo, você falou sobre isso, sobre essa juventude, como que vai envelhecer se eles estão com péssimos hábitos, Exato. Se eles não têm aquilo que os antepassados tiveram, né? E aí a gente vem com preocupações preocupante mais isso. pra frente, né? Porque a gente fica se imaginando vou dar um exemplo. Eu tenho um pai ou eu tenho um avô que tem um cuidado com a saúde muito diferente do meu, então possivelmente vão ser mais longevos, porque estão trabalhando a sua epigenética de forma melhor. Eu já não teria o mesmo cuidado, então chegaria um momento de eu ser cuidada pelos meus pais e não eu cuidar dos meus pais. Entende a inversão social que está prestes a vir? Sim. Né? Então, assim, são famílias cada vez menores, que hoje em dia não tem mais famílias de 7, 8, 9 filhos, né? Tem famílias que nem filhos querem ter. Pessoas que adotam cachorros como filhos, né? Então, imagine, no processo de envelhecimento, principalmente no envelhecimento adoecido, exposto à inflamação crônica, vai ser inevitável você precisar de alguém para cuidar. Então vai chegar um momento no mundo que não vai ter casa de repouso que dê conta do tanto de pessoa que conseguiu viver muito, mas num processo de adoecimento grande, dependente para todas as atividades diárias e dependendo de instituições que acolham e cuidem. Porque vai chegar um momento que não consegue nem gerenciar um cuidador ou alguma pessoa para ficar responsável por aquele cuidado, porque vai perder a cognição, perder a sanidade, que a inflamação, quando ela é orgânica, se ela passa no teu corpo todo, ela vai atingir teu cérebro, vai ter um desgaste cerebral muito grande. Então, as doenças neurológicas daqui a pouco vão se sobrepor, então você pode estar até com o teu corpo ativo, mas tua mente não está prestando para nada. Então você não consegue gerenciar a sua vida. Entende o grau de preocupação? Muito preocupante. E tem jovens que não estão dando essa devida atenção, né? Vão ali se expondo aos perigos que têm prejudicado a qualidade de vida que eles têm e não estão trocando hábitos e tendo hábitos mais saudáveis. Isso é preocupante. E a gente se preocupa em todos os aspectos, porque a gente se preocupa no aspecto alimentar, que todo mundo hoje escolhe comidas práticas, né? Comidas rápidas. Não mastigam mais direito. Exato. Muitos nem à mesa têm o hábito mais, né, de sentar. As pessoas comem ao celular, então o processo de mastigação totalmente comprometido, o que compromete o processo de absorção do nutriente de uma comida que já não era tão boa, e aí você está exposto a todos os aditivos químicos daquela comida ruim que você comeu, né? Você não está fazendo mais uma boa conectividade entre a sua relação com a comida, então muitos desenvolvem a compulsividade, então vai comendo come e não se que sabe. Não sente, né? Não sente, por isso que não se sacia. Que nem sentir. Exato. E aí vem o outro processo de adoecimento que também é em larga escala hoje, que é difícil você pegar alguém que tem um intestino bom, que é a desbiose, né? Que é o leaky gut. Todos os intestinos vazados. Então, se eu já comi uma comida que não presta, se eu já não fiz uma boa digestão e boa absorção desse nutriente, e ainda quando chega no meu intestino ele está vazando e o que era bom saiu e o que era ruim entrou, o que é que vai ser dessas pessoas? O processo assim está realmente preocupante, e quanto mais pessoas a gente conseguir conscientizar e levar essa informação que grita todos os dias, né, o quanto que o processo de adoecimento está acelerado, o quanto que é necessário voltar a olhar para o básico. Doutora, mas comer saudável é caro. Muitos dizem isso, doutora, tem essa ideia, né? Vamos pegar um exemplo simples. Sim. Quanto a um sanduíche hoje artesanal, um exemplo, você vai pedir um passaporte ou você vai pedir um hambúrguer, não é menos de R$20, né? E todo mundo ainda pede com uma coca. Aí o refrigerante quanto sai? Mais uns R$7. Ninguém gasta hoje menos de R$30 para fazer um lanche rápido. Não. Com R$30 você faz uma feira de fruta e verdura para uma semana inteira.
Então, não é que a alimentação saudável é cara, é porque as pessoas vincularam a alimentação saudável à barrinha de cereal, a um biscoito importado que vem sem glúten de algum lugar. Ninguém quer mais ter o prazer de preparar seu próprio alimento, né? Ninguém quer ter a programação de preparar a sua comida de uma semana inteira. A praticidade perigosa. Exato. Então, o prático, o rápido, foi o que gerou um processo de adoecimento generalizado, né? E a indústria vende isso de uma maneira muito mais forte, muito mais convincente do que o agricultor, do que as pessoas que estão ali para vender o natural, o que vem da horta, o que vem da árvore, o fruto. A gente não tem merchan, a gente não tem uma mídia lá forte vendendo as qualidades daquela maçã, daquela pera, daquele alface, daquela rúcula. Não tem. Então, é uma concorrência que é desigual. É bem desleal, né? Existe algum segredo para a longevidade? Tem pessoas que procuram só o exterior, né? Querem cuidar desse exterior e o rosto muito bem apresentado, o corpo muitas vezes bem malhado, mas dentro deste corpo não está com qualidade de vida. Exatamente. E aí é onde a gente chega na parte do processo de envelhecimento acelerado. Quantas pessoas a gente pega hoje com 50 anos que parecem ter muito mais, né? E quando não parecem, elas estão tão modificadas esteticamente que você não as reconhece, né? Mas o processo de envelhecimento acelerado, né, está altamente ligado ao processo de inflamação. Tem uma coisa no nosso corpo, no nosso DNA, chamado telômero, que é uma hastezinha do nosso DNA. Então, quando o nosso telômero fica encurtado, a nossa vida também fica encurtada, porque o processo de adoecimento, de envelhecimento, ele se torna acelerado. E tudo está na mesma base do que a gente já conversou. Inflamação, glicação, radicais livres. Então, entende como essa base leva a tudo? Leva à doença, leva ao envelhecimento acelerado, leva às alterações de memória, leva à fadiga que generalizou. Não tem nenhum lugar que você chegue que a pessoa não lhe diga que está cansado, que está estafado, que está estressado, que não dorme bem. Então, não tem como eu resolver aqui no ápice se eu não ensinar essa base, se eu não corrigir de base. Porque o processo de envelhecimento está altamente ligado a esse processo de inflamação. O meu corpo, ele sofre demais com esse lixo que eu produzo todos os dias. Esse lixo que se acumula no nosso corpo, se a gente não faz um processo de detoxificação, de colocar ele para fora, ele fica como um invasor. Então as nossas células começam a atacar as próprias células, porque tem alguns que se assemelham com algumas células do corpo. Exato, e isso explica a quantidade de doença autoimune que a gente tem hoje. Nada mais é do que o teu corpo brigando pelas células do teu corpo mesmo, entendendo ele como um invasor. Me deixa saudável. Exato, mas é porque muitas se assemelham com as nossas próprias células. O processo de glicação nada mais é do que quando você consome muito açúcar, esse açúcar que ficou em excesso, ele vai se ligar a uma proteína e aquela proteína vai sofrer um processo junto com aquele excesso de açúcar e elas não vão servir mais metabólica para o nosso metabolismo. Não vai ter mais função metabólica. Ela vai ficar ali como um invasor, porque é uma célula que ficou modificada. Nem é mais uma glicose, nem é mais uma proteína. As duas se ligaram e viraram alguma coisa que não serve para o nosso organismo. Então vira um lixo, que se assemelha a um radical livre. Sim. Então, se eu estou me expondo a açúcar, que não é só o açúcar refinado branco do saquinho, mas tudo que a gente consome que for rico em açúcar. Existem alimentos que no corpo são transformados Exato, para você ter noção, uma latinha de refrigerante, ela tem uma quantidade de açúcar 3 vezes maior do que a permitida pela Agência Nacional de Saúde para um dia. Então, eu tenho uma quantidade que se fosse assim de açúcar para o meu dia inteiro, um refrigerante tem uma quantidade assim de açúcar. Então, uma gramagem muito mais ultrapassada. Um refrigerante seria a quantidade de açúcar para 3 dias. Quando não é só isso que eu consumo, isso aí foi uma bebida que eu escolhi para uma refeição, quando eu não tomo mais do que uma. Existem pessoas que acabaram ficando até com medo de se alimentar. Existe esse lado, eu sei que você pega isso também no consultório. A gente trabalha muito o extremismo, né? Sim. Tem aquelas pessoas que ficam tão doentes que quando elas recebem a informação do que adoeceu elas ficam com medo de comer qualquer coisa, né? Então acham que tudo vai fazer mal. Mas às vezes a gente está num excesso de sensibilidade muito grande, né, principalmente intestinal,
que tudo que a gente se expõe faz mal. Tudo que eu como gera gases, tudo que eu como gera diarreia, tudo que eu como gera constipação. E aí é onde está um dos pontos onde a gente vai falar sobre os segredos da longevidade. A gente até tem uma série no Instagram sobre isso, quem puder ir lá conferir, ter um microbioma diversificado. Se eu tenho meu intestino ou o meu corpo, toda a biota do meu corpo, povoada por vários tipos de bactérias boas, eu tenho uma qualidade de vida, uma longevidade infinita, tá? Muito boa. Então, o nosso intestino e o nosso microbioma define a nossa longevidade. Isso aí já é provado por vários artigos científicos que o nosso microbioma define o nosso amanhã. Então, se eu sei disso, como eu não vou cuidar da parte principal do meu corpo? Entende? Eu não consigo mais cuidar da genética do meu corpo. Eu nasci com ela. Eu nasci com a genética que eu não consigo mudar. Não tem como Mas mexer. eu tenho uma peça muito importante. Qualidade de vida no dia a dia e os hábitos. Se eu tenho um intestino que ele é responsável por ativar ou desativar genes, eu quero ele funcionando perfeitamente. Porque meus genes bons eu quero que ele ative e os meus genes ruins eu quero que ele deixe lá silenciado, quietinho. Nada mais é do que epigenética. Epigenética é isso, você trabalhar o silenciamento dos seus genes. Eu posso carregar no meu DNA uma predisposição para ter uma doença de Alzheimer, mas o meu intestino, se ele estiver bem cuidado, minha saúde estiver bem cuidada, eu posso deixar esse gene silenciado e eu posso morrer aos 110 anos sem ter desenvolvido Alzheimer. Então, não é uma sentença de morte. O nosso DNA não é uma sentença de morte. O que vai fazer os meus genes se expressarem de forma positiva ou negativa é a saúde do meu intestino. E às vezes algumas pessoas já até habituaram com isso da hereditariedade e acabam não fazendo, meu pai teve, a avó teve, então eu vou ter, e já não cuidam. Ou então na minha família não tem ninguém diabético, não vou ficar diabético, posso comer açúcar. Não é bem assim. Hoje não mais. Então vamos para os pilares? Vamos. Eu acho que estão todos aí bem apreensivos já de tantas inflamações, algumas enfermidades. Exato. O que a gente pode fazer? Que pilares? O que fazer para essa vida com mais longevidade? Já que a gente tratou muito sobre o que adoece, vamos explicar agora para todo mundo o que fazer para viver mais sem o processo do adoecimento, né? E a informação da forma correta, porque às vezes as pessoas estão pegando informação pela metade e fazendo aquilo que só lhe convém, né? Muitos também fazem isso. Exato. Então a gente começa dizendo que não existe fórmula mágica. Eu tracei de forma didática, para poder ensinar isso para os meus pacientes a cada consulta, 9 pilares. E esses pilares eu trabalho desde a anamnese, que é o momento onde eu estou examinando o meu paciente, avaliando os questionários que ele preencheu, até o momento da minha conduta. Se tem algum desses pilares que não está sendo trabalhado ou que o paciente está trabalhando de forma errada, a gente tem que corrigir, porque senão eu não vou evitar a inflamação e eu não vou conseguir fazer com que ele tenha a tão esperada longevidade saudável. Então a gente vai começar pelo primeiro pilar. Não mais importante nem menos importante, e os 9 só estão numa sequência, mas todos são tão importantes quanto, tá? Estão interligados, né? Isso, um depende do outro. Eu costumo dizer que uma roda só roda quando ela está totalmente redonda. Se tiver alguma parte que não tiver redonda, ela vai, bambalear. Então a gente precisa realmente de uma roda 100% redonda. Então eu preciso estar com meus 9 pilares trabalhados. E o primeiro pilar chama-se propósito. Você sabe qual é o seu propósito, missionária? Sei qual é o meu propósito. Exato. Então, e vivo ali me cuidando para que eu possa alcançar e chegar até o curso final desse propósito. Então coloque um primeiro ok no seu primeiro pilar, porque você já tem um ponto positivo aí para a sua longevidade saudável. Quem não tem propósito vai vivendo às vezes a vida do outro, né? Exato. A falta de propósito é um dos motivos que trazem muitos pacientes adoecidos para mim, tá? Porque chega numa fase da vida, principalmente quando o paciente decide se aposentar, que ele acha que a vida dele parou ali. Então, por isso que essa cultura do brasileiro de viver para se aposentar e aproveitar a vida após a aposentadoria precisa acabar. Porque um dos segredos para a gente viver muito e viver bem é nunca parar de trabalhar.
que a gente tem está que fazer... em constante movimento, Exato, né? A gente foi gerado para isso, né? Mudar movimento. A forma de trabalho, mudar a intensidade do trabalho, mas o trabalho geralmente através do trabalho que a gente desempenha o nosso propósito. A gente nasceu para quê? Né? Então, se você não tem um propósito definido na sua vida, já comece por agora. Esse é o primeiro pilar. Por que você está aqui? Por que você existe? Né? Exato. E há um propósito. Algumas pessoas já dizem, mas eu não estudei muito e a essa altura da vida eu nem vou estudar mais, então não tenho nem muito o que fazer. Alguns associam a isso. Mas não tem nada a ver com um trabalho muito renomado, que precise de um grau de estudo maior. Mas podem até chegar, não é, doutora? A gente tem visto tanta coisa acontecendo. Com certeza, mas assim, o propósito é algo muito sublime, entende? É o que Deus lhe escolheu para vir ao mundo fazer. Sim. Não importa se é remunerado, não importa se não é remunerado, não importa se você vai conseguir fazer aquilo todo dia ou se é algo que você faz uma vez na semana, mas você precisa dormir e acordar sabendo para que você veio. Porque sem a motivação... Exato. Como você acorda sem saber por que você acordou? Por que você dormiu? Por que você acordou? Precisa de um propósito bem definido. Nem que esse propósito definido seja ser chefe de família, seja ser pai, seja ser mãe. Tudo na vida vem com um propósito. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, você pode se perguntar. Tudo aquilo que... O que é que você faz de melhor? Que quando as pessoas vão fazer, eles lembram e falam, não, fulaninha executa bem isso, eu vou ligar para ela. Serve porque ela de que referência, faz. né? Exato. Então, as pessoas lhe procuram para quê? O que você termina fazendo em todo lugar que você chega? Você é uma pessoa que faz aconselhamentos em todo lugar que você chega? Você é uma pessoa que é procurada para dar conselhos? Você é uma pessoa que é procurada para fazer trabalhos manuais porque você gosta, você tem essa habilidade mais fina? Você é aquela pessoa que é chamada para falar em público, para dar palestras porque você se comunica bem? Então, qual é o seu propósito? Esse é o primeiro pilar. Se eu durmo e acordo sem saber para que eu vim ao mundo, eu já tenho um ponto negativo na longevidade. Primeiro porque já não quer passar muito tempo, né? Exato. Não quer passar muito tempo. Não tem sentido a minha vida, para que eu vou ver tanto tempo aqui? Exatamente. Então, para a gente não se alongar muito, como são 9 pilares, vamos para o segundo. Manter movimento do seu corpo a partir da sua rotina e atividade diária. Isso. Acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Então, nos estudos... Mas tem gente que mesmo sabendo disso ainda não se movimenta, né? Mas às vezes a gente acaba indo no automático e a gente esquece o quanto que isso é importante, né? A gente hoje vive numa pressa muito grande, vive no automático muito grande. Então, tem estudos já em vários países que mostram que as cidades onde contém pessoas longevas são cidades onde as pessoas se movimentam a pé, onde tem uma quantidade de carro menor, onde as pessoas ainda conseguem realizar as atividades do seu dia a dia, não terceirizam todas as atividades, ou que as pessoas que trabalham muito tempo sentada, como é o meu tipo de trabalho, são aquelas pessoas que não abrem mão da academia, porque é na academia que você vai gerar o seu movimento de força, vai fazer seu exercício e ter a consequência positiva daquele movimento. Então, se movimentar é preciso. E não necessariamente tem que quebrar esse padrão de que precisa ser na academia. Precisa ser um corredor. Não precisa. Eu preciso me movimentar o suficiente para eu tornar o meu metabolismo ágil, para aquilo me gerar saúde. Isso não quer dizer eu me movimentar, hoje eu arrumei um quarto ali e pronto. Não é aquilo. Vai a casa. Mas é constante, o seu movimento é constante? Ou se ele é curto, ele consegue ter um grau de intensidade para compensar um dia inteiro que você ficou sentada no seu trabalho? Então, eu acredito que o segredo da medicina hoje, de você conseguir atingir um público maior, é você ter bom senso. Então, se eu tenho bom senso, eu consigo analisar a individualidade do meu paciente, entender se ele é um paciente que vai conseguir pagar uma academia, se ele é um paciente que vai ter perfil de gostar de ir para uma academia todos os dias, se ele vai conseguir desenvolver os movimentos que a academia exige, né, sem um personal, porque não é todo mundo que pode pagar um personal. Pessoas que há tanto tempo sem ir a uma academia, agora eu não vou para uma academia, não quero nem saber da academia. E hoje, como tem um público muito jovem também nas academias e as pessoas usam a
academia como um desfile de moda, um lugar de conhecer pessoas. Isso intimida, né, doutora? Exato. O que eu vou fazer ali, aquele corpo malhado? Não, estou fora. Exato. Então, você tem que entender a individualidade do seu paciente. Entender o que é que agrada. Às vezes aquilo não agrada. Se eu botar um paciente para fazer algo que gere saúde, mas que ele vá todo dia resmungando e achando ruim, eu não estou construindo nada Vai de bom. criar um bloqueio. E até o pensamento, a forma que o paciente pensa, o tipo de pensamento do paciente já gera um processo inflamatório. Então eu estou indo para que ele desenvolva um movimento para não se inflamar, mas ele está pensando algo de forma negativa, porque está indo contra gosto, e aquilo já vai gerar um prejuízo. Então não necessariamente precisa ser uma academia, um exercício de força. Tem que ser algo prazeroso e na realidade de cada pessoa. Isso. Né? Tem um ditado que diz que é uma machão. Já vou botar o mata aqui, dois né? coelhos com a cajadada só, Sim. né? Então, se eu consigo realizar algum exercício que seja ele uma dança, que seja ele uma academia, que seja ele uma caminhada, e eu consigo me realizar com aquilo, eu já estou matando 2 pilares aí, que a gente vai chegar no outro pilar aí, que é dos hobbies, que isso é muito importante. Então, se eu estou gerando prazer em um pilar que eu queria gerar movimento, eu já estou gerando 2 coisas muito positivas. Estou vendo aqui manter uma boa alimentação. Isso é... Em todo lugar a gente tem escutado isso sobre alimentação. Você já falou bastante aqui hoje e nós precisamos levar isso muito a sério, né? Hábitos têm que ser mudados. E eu vou começar por um ponto assim intrigante, porque hoje em dia falar de alimentação foi algo que deu um boom, né? Hoje todo mundo fala de alimentação. E o pior é que tem gente falando coisas que não deveria, não tem autoridade para isso e causando alguns problemas aí. Mas aí o mundo acabou sendo dividido, né? Os a favor do glúten, os contra o glúten, os a favor do leite, os contra o leite. E aí gerou um processo competitivo dentro da nutrição, onde todo mundo começou a colocar bandeiras para a nutrição, mas na verdade a nutrição é o simples, é o básico, né? Eu vou ter pacientes intolerantes ao glúten? Vou ter pacientes que não aguentam nem cheirar o glúten? Vou. Mas eu também vou ter pacientes que, se ele se expor de forma esporádica, eu não vou ter tanto dano, tá? Na nutrição, o grande problema é a falta de constância, entende? O paciente se alimenta bem uma vez na semana e os outros 6 dias ele se alimenta mal. Ou então ele se alimenta bem segunda, terça, quarta e quinta, aí a partir da sexta ele já começa a entregar os pontos. Sexta, sábado e domingo. Então, não é constância. Se eu tenho 4 dias bons e 3 ruins, né? Exato, mas se é um dia do lixo, ainda vai. Mas imagina 3. Se eu começo na sexta, sábado e domingo, contra 4 dias, ficou metade, é 50%, entende? Não tem constância aqui. Entendi. E aí, se eu quero ter uma vida longeva, eu tenho que ter uma saúde que ela está sendo construída e alimentada de forma constante. Eu tenho que ter os mesmos hábitos todos os dias. E aí, uma excepcionalidade onde eu precisar consumir algo que não é tanto da minha rotina, eu ainda vou escolher aquilo que é menos danoso. Né? Hoje em dia a gente sabe que todo mundo tá fadado aí para um aniversário e ter um bolo, e ter uma coxinha, e ter algo que não tá no teu dia a dia. E com o passar do tempo, às vezes você constrói um intestino, um processo gastrointestinal tão organizado que você não suporta mais comer uma coxinha, que quando você come desanda tudo, você já passa mal, tem estufamento, tem dor de cabeça. Então tudo vai de cada organismo, mas o correto é que você tenha uma constância de boa alimentação. E os estudos mostram que os países onde tem pessoas mais longevas são pessoas que sabiam se alimentar, eram pessoas que tinham hortas em casa, que colhiam seu próprio alimento. Porque hoje em dia a gente ainda se depara com os alimentos que são riquíssimos em agrotóxicos, né? Então você acha que você está comendo bem, mas você está comendo um alimento totalmente contaminado. Hoje em dia é muito delicado você manter uma constância, né? Numa alimentação que você tenha certeza que ela é nutritiva e que é livre de poluentes químicos. Mas o correto é que a gente tenha uma constância de variedade de alimentos. Eu não posso comer tudo todos os dias, não devo, porque cada alimento tem uma fonte nutricional diferente. Então, quanto mais diversificada é a minha dieta, mais nutrientes diversos eu vou ter para alimentar o meu microbioma, mais bactérias diferentes eu vou alimentar. Se eu coloco na minha alimentação alimentos fermentados, eu vou ter um benefício muito grande,
porque a gente sabe que os alimentos fermentados, eles provocam aquelas bactérias, quando elas começam a fermentar, dilatam o nosso intestino, o gás, então o bolo fecal passa com muito mais facilidade, então ele é um regulador do trânsito intestinal, a fermentação. As fibras é uma fonte riquíssima para quem quer viver muito. Quem quer viver muito com qualidade de vida não pode não ter fibra na alimentação. Hoje o mínimo de fibra que a gente tem que consumir no dia são 25 gramas, é pouquíssimas pessoas que conseguem atingir esse nível de fibra diária, né? Então são pequenos pontos que em consulta eu ensino todos os meus pacientes a como ter essa variedade, né? Se possível, ter um aconselhamento nutricional, que é importantíssimo. Cada paciente precisa de uma fonte de nutriente diferente, numa proporção diferente. Quanto mais velho vai ficando, às vezes precisa de um nível de proteína maior, um aporte de proteína maior na sua dieta. Então, o nutricionista em paralelo é algo imprescindível para uma boa saúde. Para que possa usufruir melhor da alimentação. Exato, né? Tem outro pilar, e esse é importante, hein? Vida espiritual. Vida espiritual é algo realmente assim que as pessoas muitas vezes não valorizam. Já vou dar meu ok e ok mesmo. Tá parecendo que vai viver muito, viu? Tá com muitos oks aí no seu pilar. Aqui. A alimentação tô melhorando. Então, a preocupação hoje com relação ao pilar espiritual, eu até começo na minha anamnese. Na minha anamnese, todo paciente tem que preencher um questionário onde ele tem que me dizer qual a religião dele. Isso define a espiritualidade dele? Não. Porque tem muitos pacientes que são católicos porque foram batizados, mas não são frequentadores. Outros que são evangélicos porque foram batizados, mas não são frequentadores, espíritas, enfim. Todo tipo de religião eu tenho. Só que como é a intimidade desses pacientes com a religião deles? Como é o temor deles? Como são os hábitos de vida deles? E aí a gente tem outra pesquisa também, curiosa, que mostra que um dos países que tinham mais pacientes longevos, eles eram adventistas. E aí foi se estudar o que é que a religião deles tinha a ver com a longevidade deles. E aí os adventistas, eles têm o hábito de reservar os sábados, né? Então, a partir de uma determinada hora da sexta até os sábados, eles têm o descanso. Shabá, né? Exato. Então, são aqueles pacientes que têm o hábito de desacelerar, dar pausa, de deixar o corpo recuperar, né? A maioria eram vegetarianos, né? Tinham uma relação com o alimento e a religião que não era interessante para eles comer carne, então a maioria não comiam carne. E todos esses hábitos relacionados à alimentação e à forma de gerenciar suas emoções e seu estresse, o temor que tinha ao seu Deus, não importa o Deus que cada um acredite, mas como é o seu temor para com o seu Deus? Um exemplo, falando da nossa religião. Para gente que não é religioso, mas que tem uma relação espiritual realmente verdadeira, a gente tem um temor de não estar exposto a ambientes com muita violência, com muita bebida, com maus hábitos, então a gente já está com um ponto nisso. Não consumimos álcool, já estamos com um ponto nisso. Então entenda também como a vida espiritual ela reflete de uma forma a nossa saúde, né? Então a gente vai estar sempre exposto a menos risco, porque a gente está menos exposta a ambientes que geram riscos e vícios, né? Porque a gente vai chegar num ponto aqui, um dos pilares, que é ambiente. Eu vou até acelerar ele. Sim. Quando chegar nele você pula, só para conseguir fazer essa correlação. Ele já é o último, né? O ambiente onde estamos inseridos. Exato. O ambiente onde estamos inseridos define a nossa saúde. Por quê? Vamos lá, vamos dar exemplo. E como define? Tem ambientes que são tóxicos. Exato. Cansativos. Mas eu ainda vou além. Além da toxicidade do ambiente, você estar perto de pessoas que têm determinados hábitos leva você a ter também. Se eu tenho no meu ciclo de convivência diária, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, muitas pessoas que comem errado, qual é a tendência? Comer errado. Que todo mundo aprenda comigo a comer certo ou de eu comer errado junto com todo mundo? Errado. Então, é uma tendência. Porque muitos não querem nem ficar fora da rodinha, do círculo ali de companheirismo, de amizade ou familiar, porque vai se sentir excluído. Exato. Ainda tem isso, né? Ainda tem exclusão, isso. Né? Então, se você chega no ambiente
sabendo comer, sabendo como gerenciar o alimento, sabendo como fazer suas escolhas, e você está no meio de diversas outras pessoas que não sabem, você vai ter até vergonha de falar algumas coisas. Para não ser a chata. Né? Exato, porque eu acho que se torna a chata, também. Né? Principalmente porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam, mas não praticam, e aí todo mundo generaliza a coisa, mas também pode ser um ponto positivo. Se você chegar num ambiente menor, você pode ser a influência daquele ambiente, né? As pessoas verem você com uma boa saúde, com uma boa disposição, sem adoecer, então eles já começam a olhar o que é que ela faz que eu não faço, então eu vou fazer o que ela faz para ver se eu também tenho a saúde que ela tem. Então o ambiente ele pode influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Quem não costuma ir em muitos shows, muitas baladas, muitas coisas dessa natureza, aquele ambiente pode levar você a levar um tiro, levar uma facada, fumar porque tem alguém perto de você fumando, beber porque todo mundo está bebendo, né? Ter uma discussão, uma briga, se estressar, ficar com medo. Então aquilo vai gerar em você sentimentos, pensamentos que também são tóxicos e levam a um processo inflamatório. A gente acha que só o que inflama é o que a gente come, é um remédio, alguma coisa, mas não. O nosso pensamento é altamente inflamatório. Por isso que quando eu falo lá aos pacientes que são otimistas, né, que são de bem com a vida, que não são negativos, que estão sempre com pensamentos esperançosos, são pessoas que têm menos inflamação, que a inflamação também é mediada através do que a gente pensa. Então são dois pilares que estão bem relacionados. Então não é só ter uma religião, é o que essa religião reflete no meu dia a dia, nos meus hábitos, nos meus costumes. Que bom. Temos aqui atividades prazerosas, o hobby, né? É tão importante isso, né? Cultivar algo que a mente, a gente entra no pensamento, né? Exato. Vai desacelerar um pouquinho uma rotina tão exaustiva, a sua rotina. Você lida com enfermidade, pacientes, então você precisa praticar um hobby. Eu lido com pessoas também, o meu dia a dia é assim, então a gente ouve problemas, dificuldades, então a gente precisa canalizar isso, ter algo para fazer que vai nos tirar daquela rotina, eu digo do trabalho, claro que tem ambientes bons, tem momentos bons, mas no geral nós temos muitas coisas que podem trazer uma sobrecarga, um cansaço. Né? Exato. E o hobby ajuda muito, né? Eu tenho um hobby, você tem? Tenho. Na verdade eu estou com alguns agora, viu? Né? Tem um dos hobbies que eu tô até praticando pouco, mas que gosto muito, mas a gente acaba praticando, que no dia a dia a gente faz muito isso, que é cantar. Cantar, adoro cantar. Então, tem algo assim, um final de semana tranquilo, logo um karaokê, passo o final de semana todinho enchendo o ouvido de todo mundo. E cantando. Eu gosto de ler, gosto muito de ler. Então, no momento que eu estou fazendo minhas leituras, eu também estou relaxando e gerando aquela sequência de neurotransmissores positivos. E falando em neurotransmissor, tem uma coisa muito importante com relação à parte espiritual que eu não falei, mas é importante a gente voltar, porque para muitos orar é um hobby, né? Tem muitos que têm a oração como hobby, algo que gera uma sensação prazerosa muito grande. Já acordo, eu coloco inclusive no meu Instagram orações, e tem pessoas que conversam comigo, eu comecei a orar mais, você coloca a oração aí. Eu tenho uma paciente muito eu já linda, faço isso logo cedo. Que eu pergunto a ela, né, assim, mas como é o seu dia? Me descreva o seu dia. E ela anda com dificuldade, ela tá um pouquinho com sobrepeso, tem umas dores no joelho e na perna. Ela disse, mas eu não deixo de fazer nada no meu dia. Eu lavo o prato, eu varro a casa, eu faço tudo no meu tempo e na minha velocidade, mas eu faço. Mas a minha rotina eu acordo, vou para a cozinha da minha casa, abro a portinha de cima, olho para o céu e começo a agradecer. Agradeço o dia, agradeço o céu, agradeço a chuva, agradeço a vida, agradeço a saúde, agradeço quem passa, agradeço quem fala. É importante, né? Importantíssimo. Então, ela tem o hábito de ser grata. Então, ela está em vez de murmurar, em vez de reclamar. E olha que é um paciente que sente dor todo dia. Poderia reclamar. Que tem uma limitação. Poderia reclamar, né? E é incrível como a forma de pensar, de ver o mundo e alimentar o sentimento de gratidão é transformador, é curativo, é analgésico, né? Então teve um cientista que comprovou o impacto da oração no nosso cérebro. Então o paciente estava dentro de um tomógrafo e ele estava com a mente rastreada por eletrodos e ele foi exposto a vários tipos de
de informação enquanto ele estava dentro daquele tomógrafo. Primeiro, uma música. Colocaram uma música para ele ouvir, para entender qual córtex cerebral era ativado enquanto a música tocava. Também teve um impacto bem positivo. Uma pessoa da família falando, uma pessoa contando um problema. E aí, por último, pediram para ele fazer uma oração. Ore, da forma que você quiser. Fale qualquer coisa, agradeça a Deus. E ele começou a fazer uma oração. E nesse momento, o córtex pré-frontal dele começou a aumentar e chegaram a conseguir caracterizar que a cada minuto ele conseguia aumentar 7 ml de sangue nos vasos do córtex pré-frontal. Vamos orar. Olhe o poder da oração para o nosso cérebro. E já tem estudos que correlacionam a menor incidência de doenças neurodegenerativas de pessoas que oram bastante. Principalmente quem tem essa constância em orar, desenvolve menos doenças neurológicas. Vamos orar, gente. Vocês não oram, não. Vamos orar, né? Tá vendo como é um pilar importante? Muito importante, muito importante. Do hobby, você já disse aí que é cantar. O meu, eu tenho usado muito as flores, as plantas. Eu não sabia cuidar da orquídea. Para mim era um desafio. Ela é muito bonita, então nos meus aniversários, as pessoas sabem que eu gosto, geralmente mandavam orquídea. Mas vamos ver se ela chega até o outro aniversário. Não conseguia. Até que um dia alguém começou a ver nos meus stories que eu gosto de orquídea. Eu vou lhe ajudar a cuidar das suas orquídeas. E esse ano, a orquídea do ano passado e a do retrasado estão dando brotos e florescendo. Mas vou continuar com o meu hobby, que eu estava me estressando. Do seu hobby, porque senão o hobby estava gerando desânimo. Ela estava, eu não estava conseguindo. Tá vendo? As viagens também é muito bom, ainda que pequenos trechos, mas viajar é um hobby que eu gosto muito, e a leitura. E falando em jardinagem, dessa parte de mexer com plantas, que eu tenho muitos pacientes que gostam também e tem isso como uma terapia, existe uma conectividade com a saúde que vai além do hobby, além dos neurotransmissores que são gerados quando a gente tem o prazer de realizar essa atividade, que é o aterramento. Sim. Quando você pisa na terra, quando você pisa na grama descalço, você consegue equilibrar a energia do teu corpo, que muitas vezes a gente está com a energia muito aflorada, que a gente se expõe a muitas coisas radioativas, e quando a gente faz essa conexão da natureza com o nosso corpo de forma direta, a gente faz um aterramento, que é a neutralização da nossa energia, que é importantíssimo, que se todo mundo pudesse fazer uma vez por semana, caminhar na areia, caminhar na terra, pegar em plantas, descalço, fazendo a conexão mesmo do corpo com a energia da natureza. E o artesanato, que eu gosto muito também. Ajuda? Ajuda porque você gosta. Então vai lhe gerar neurotransmissores positivos. Pronto, meus hobbies estão ok. Emoções, relacionamentos que sejam saudáveis e duradouros. Eu acho interessante quando a gente pode olhar uma amizade que a gente cultivou de alguns anos atrás, né? Relacionamentos que vêm perdurando e que a gente vai ali cultivando. E como é raro, né? Como é raro. Não é raro. Uma boa amizade tem hoje. Estudos que mostram que se uma amizade passar de 7 anos, ela dura uma vida toda. Opa, já estou no lucro aí. Quem tem amigos aí com mais de 7 anos de amizade sabe que não vai se romper. Acho interessante os encontros de grupos, né? Eu estudei com fulano na faculdade ou no colegial e mudou tanto a nomenclatura que eu não sei mais denominar. Mas os encontros desses grupos de infância, de adolescente, né? Muito positivo. Quem consegue manter esse hábito de encontrar com os amigos de infância, principalmente aqueles que tinham uma boa conectividade com você, depois da fase adulta, vai colher o benefício da socialização adulta, né? Que é diferente de você sair para um show, um barzinho, alguma coisa diferente. Quando você encontra pessoas que você já não vê há tanto tempo e que você troca algumas informações que lhe remetam ao seu passado positivo, aquilo ali é terapêutico. Tá? Eu tenho até uma colega hoje que ela desenvolveu uma terapia ocupacional, ela é terapeuta ocupacional em grupo, justamente para trabalhar os dois pilares, a socialização adulta e a terapia ocupacional de fato, porque a gente tem pacientes que não se identificam com aquela terapia sozinho.
vou receber um profissional para fazer aquela terapia, não se identifica muito. Mas quando você passa a realizar aquela terapia em grupo, de forma desconstruída, quando não parece que você está fazendo uma terapia, mas parece que você está socializando, você tira infinitos benefícios a mais dessa forma terapêutica. Então, tem relacionamentos que são curadores, né? Relacionamento, quando a gente bota relacionamento como um pilar, a gente não está só falando dessa parte social, né? De se encontrar com pessoas, né? Mas principalmente da parte familiar e trabalho. Hoje em dia as pessoas estão inseridas em contextos muito tóxicos, né? Em contextos onde você está tendo relacionamento com pessoas muito adoecidas. O trabalho, principalmente, às vezes a comparação. Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então é isso o que preocupa, né? Como as pessoas estão se comportando nos lugares onde elas passam, porque elas podem estar arrastando problemas, né? E dividindo ele com outras pessoas, como elas podem estar sendo fonte de luz, fonte de esperança, fonte de sabedoria. Em ambientes de trabalho que às vezes são verdadeiros campos de guerra, né? Exato, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ter um gerenciamento do estresse muito bom, porque esse tipo de sentimento, esse tipo de relação, esse tipo de pensamento que você gera todo dia é quem vai definir tua longevidade. Se você é aquela pessoa que entra e sai tranquila, independente do ambiente em qual você está inserido, é um pacificador, é tranquilo. Mas se você é aquela pessoa que já chega chega inflamada, já não chega mexa irritada, comigo, me deixa quieta aqui, famosa pavio curto, se eu explodir, né? Não vai dar certo. Então tem a ativação de um hormônio chamado cortisol, que ele vai ser ativado de forma tão constante que vai chegar uma hora que ela vai ter um prejuízo metabólico, a glândula dela não vai mais conseguir produzir cortisol e ela entra em fadiga crônica. É aquela pessoa que para você tirar da cama tem que ser arrastada com guindaste, porque ela já não tem mais energia pela manhã. Às vezes no final da tarde também aquela energia vai embora, não tem energia para fazer nada. Então tudo define a nossa saúde, até o ambiente que a gente está, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente relaciona, o nosso temperamento, o nosso humor, o nosso gerenciamento de estresse. Isso é importantíssimo para garantir uma longevidade. Eu digo que é o autoconhecimento, né, doutora? As pessoas às vezes não têm se conhecido e isso tem trazido prejuízo para os relacionamentos, para a própria pessoa, porque ela acaba desgastando o ambiente e prejudicando os relacionamentos. Isso, porque hoje a gente demanda mais tempo para avaliar o outro do que se autoavaliar, né? Se autoavaliar, a gente vai se deparar ali com situações em que a gente não quer ver, não quer enfrentar, não quer tratar, né, que seria a fonte de cura, né? Se eu me trato olhando para mim, entendendo aonde está ali, onde eu preciso matar aquela criança interior, aí eu consigo ter libertação e cura para eu ter uma vida longeva. Mas se eu só consigo avaliar o outro, né, caracterizar o outro, julgar o outro, e eu não consigo olhar para mim mesmo, e vai ver ficar que difícil. O problema é o outro, às vezes, né? Mas sempre que a gente não consegue fazer uma autoanálise, o problema vai ter que estar em alguém, menos infelizmente, em nós. Né? O sono, bom e reparador. Quanta gente entra numa fase da menopausa e quantas outras situações em que o sono é afetado, né? Preocupações, não está num bom momento financeiro, não está num bom momento familiar e o sono muitas vezes é o primeiro a ser prejudicado. 2 pontos importantes que iremos falar sobre: menopausa e a relação dela com o sono, e essa parte das preocupações. Olhe como a parte espiritual, ela está tão relacionada com isso. Né? Quando a gente coloca lá no altar do Senhor e faz Senhor, toma conta, me direciona, me dá sabedoria, eu consigo dormir. Isso, eu consigo dormir. Mas se você não tiver uma referência, né? Se você não tiver a quem recorrer, se você não tiver como trabalhar a tua angústia, né? O teu medo, tuas ansiedades, tudo vai para a cama. E ali o sono fica completamente comprometido. E a base da nossa saúde é um bom sono, porque é naquele momento que eu vou ter a reparação do que aconteceu no meu dia.
tudo que aconteceu no meu dia, que foi inflamatório, que foi estressante, que foi danoso, de qualquer forma, ele vai ser reparado no momento do meu sono. É onde alguns hormônios vão ser produzidos, é onde tudo que eu aprendi no dia ou tudo que eu passei no dia vai ser memorizado, tudo que você estudou durante o dia. Se você não tiver uma noite de sono, você não consegue memorizar nada, porque esse processo de memorização das informações e guardar as informações do dia acontece durante o sono, né? Vários hormônios são modulados durante a noite. E entrando no gancho da menopausa, a maioria das mulheres menopausadas, por carência hormonal, não conseguem ter um sono reparador, porque o hormônio é altamente influenciador para um bom sono, tanto para a gente pegar no sono como para a gente manter o sono. A forma com que as pessoas dormem hoje. Aí a gente volta a fazer uma conexão com antigamente. Antigamente as pessoas não tinham energia elétrica. Ou quando tinha, era uma coisa assim muito em pouca quantidade, você não deixava aceso, era algo mais caro, então não era uma coisa desperdiçada. A noite era para dormir, era tudo apagado mesmo. Não tinha essas coisas de excesso de segurança. Então, hoje em dia as pessoas dormem com a TV ligada, com o celular, às vezes você está assistindo e dorme no meio, ele fica lá do lado. Exposição de telas, né? Várias exposições de tela que deixam o seu cérebro hiperexcitado, com a exposição à luz, que inibem a tua produção de melatonina, que seria responsável pela tua manutenção do sono, né? Que é o entrar no sono REM, no sono profundo. Então, a falta da higiene do sono, que chamamos, compromete completamente a saúde do paciente. O paciente passa a não conseguir emagrecer com facilidade, porque os hormônios eles ficam desregulados, a pessoa passa a ter mau humor, que já acorda abusado, muitas vezes crise de enxaqueca recorrente, é um paciente mais fácil de entrar em depressão, né? Então, são vários fatores negativos que estão atrelados à insônia que possivelmente podem virar uma doença. Descansar bem, né? Ingestão de água de boa qualidade e na quantidade certa, que dá bom, né? Que dá muito assunto, né? Isso. E esse de boa qualidade que é o ponto-chave, né? Acho que a gente já tem bastante material lá no Instagram para quem quiser conferir sobre água, mas é uma coisa que eu não vou me cansar de falar, tá? A água é algo realmente primordial. Se eu tenho um aumento de exposição à sujeira, eu preciso ter um aumento da forma de limpar. Né? Então eu vou fazer aquela velha perguntinha: se eu pegar a minha roupa suja e eu jogar suco, ela fica limpa? Não, jamais, vai sujar mais. Exato. Se eu jogar chá, ela fica limpa? Não vai ficar limpa. Se eu jogar refrigerante, de ela maneira fica limpa? alguma. Então, a limpeza, tem que tomar a hidratação água, né? está água. linkada à água. Então, é uma dificuldade muito grande que eu vivo na minha realidade de consultório, porque as pessoas não gostam de água, não sentem sede, não toleram água e substituem a água pelo suco, pelo refrigerante, pelo chá. E é onde a gente vai chegar num ponto crucial, que é determinante para a saúde e longevidade de todas as pessoas. O nosso sangue, ele é alcalino. Tá? Então, se eu acidifico o meu sangue, ele não fica um meio de saúde, ele fica um meio de doença. Vou dar um exemplo bem básico. Qual é o ambiente que o câncer adora para viver, se desenvolver e se replicar? Um meio ácido. É onde ele consegue sobreviver melhor e se replicar. Então, se eu acidifico o meu sangue, eu sou um prato cheio para desenvolver câncer. Então, para você ter noção, o refrigerante é algo tão ácido que para cada copo de refrigerante que eu tomar, eu preciso de 32 copos com água para neutralizar. 32 copos com água. Muita gente não toma nem 10 copos durante um dia, quanto mais 32 para conseguir neutralizar apenas aquele copo de refrigerante. Apenas um copo. Apenas. Não é uma lata inteira, é um copo. Um copo de refrigerante precisa de 32 copos de água para poder conseguir voltar o sangue a ser alcalino, não ser ácido, tá? Então, olha como é importante a gente manter um pH alcalino. O que é que eu preciso fazer para manter o pH alcalino? Água na quantidade certa. Qual é a quantidade certa? Pega o teu peso, multiplica por 35, vai dar a quantidade de água. Não é 1 litro para todo mundo, não é 2 litros para todo mundo.
80% do nosso corpo é água. Então, se eu tenho 200 quilos, se eu tenho 100 quilos, se eu tenho 50 quilos, eu tenho um volume de água diferente. Então, eu necessito de uma ingesta diferente. Então, não existe padronização da quantidade de água para todo mundo. Preciso pegar o meu peso, multiplicar por 35 e esse vai ser meu volume de água no dia, tá? E aí, quando a gente vai para a qualidade de água, dependendo do meu grau de condição financeira ou do lugar onde eu moro, eu tenho estratégias diferentes para isso, tá? Então, aquele famoso filtrozinho de barro ainda é algo muito eficiente. É um dos segredos dos centenários, exato. Viu? Você perguntar qualquer centenário, filtro de a barro. água que ele toma é do filtro de barro. E ainda hoje tomam, né? Exato. Não quero filtro de barro. Existem muitos tipos de filtros hoje que conseguem, além de filtrar a água, deixar a água magnesiana. Que além, eu não estou ofertando só uma água de boa qualidade, quanto uma água enriquecida de minerais. Tem coisa melhor? Hoje em dia, principalmente no Brasil, que tem regiões diferentes, assim, não tem um relevo e um clima onde tenha muitas águas montanhosas, né, que venham derivados das montanhas. Então a gente tem uma ingestão de magnésio insuficiente. Então praticamente, principalmente pelo tipo de sal que a gente consome, né, que ninguém come sal integral, todo mundo come sal refinado. Então a tua fonte de mineral seria a tua água e seria o teu sal. Se eu não tomo água, se eu uso o sal errado, eu não tenho minerais suficientes. Então, 90% da população tem deficiência de magnésio. Já vai entrar de novo no corpo inflamado. Exato. Então, se eu consigo se eu consigo adquirir um filtro onde eu tenho a possibilidade de filtrar a minha água para deixar ela limpa, né, pura, e se eu consigo ainda adicionar a ela minerais, eu tô num ganho absurdo. Mas eu só tenho filtro de barro. Então bota uma pitada de sal integral que tu vai ter tua fonte de minerais. E aí tu resolve. Simples assim, simples, né? Então, é caro. É difícil. Não. A gente usando o bom senso, cada um dentro da sua realidade vai poder ser exposto a uma vida maravilhosa. Se não fosse assim, não existia centenários que são humildes, que são mais pobres. E a gente vê, né, nas regiões, nos estudos que a gente faz, existem muitos centenários que têm uma renda baixa, mas que têm uma preocupação de ter o seu próprio cultivo, do que come, de realizar, ele mesmo realiza suas atividades diárias de casa, faz sua organização, sua limpeza, que consegue estar se deslocando para um lugar mais longe para poder comprar alguma coisa numa horta distante ou encontrar pessoas, que é a maneira dele também se movimentar. Uma coisa muito interessante, né, em Okinawa foi o estudo que mostrou porque eu não conseguia fazer essa relação, mas lá tudo é baixinho, né? Eles comem quase no chão, as coisas tudo são rasteiras, são baixinhas. E aí eles explicaram que já são assim para aumentar o movimento de agachamento, de baixar e levantar, para eles manterem a musculatura da cintura para baixo e com isso ter autonomia por mais tempo. Porque o que garante a nossa longevidade também é a nossa musculatura do membro inferior. Vai fazer a gente cair menos, se locomover com mais segurança e ter um bombeamento cardíaco maior, porque é o músculo da panturrilha que faz esse sangue voltar. Segundo coração do corpo. Então, tudo está interligado. E é caro isso? Não é caro, né? A gente precisa querer mudar de chave. Gestos simples que, se aplicados diariamente, trazem um novo estilo de vida. Exato, transformador, né? Sem gastar com remédio. Tem muita gente se endividando muito, né, com remédio e mensal. Exato. Não quer abrir mão daquele custo mensal com aqueles remédios. Esse aqui não pode faltar. Você pode não ter nada de qualidade para comer, mas esses remédios aqui não pode faltar, que o doutor disse que não pode faltar. Mas aonde foi que foi ensinado que muitos daqueles remédios que são usados para algumas patologias que são completamente reversíveis? Quando eu baixo um percentual de insulina num paciente, eu consigo fazer com que a hipertensão desapareça. Muitas vezes o paciente se torna hipertenso porque tem aquela famosa síndrome metabólica, que é a gordura que envolve os órgãos, isso eleva a insulina, então está atrapalhando aquele funcionamento daquele pâncreas, que aí já vem uma cadeia de adoecimento associado. E quando eu resolvo aquela alimentação, baixando aquela insulina, não tem mais hipertensão. Quando o paciente que não bebia água passa a beber água,
não tem mais hipertensão. Quando o paciente que comia açúcar em demasia e ele passa a comer normal, não tem mais diabetes. Então, eu vou ficar refém de um remédio se eu posso ser ensinado a não ter doença? Essa é a chave. Estamos hoje aqui no bate-papo com a doutora Isabela Vergente. Quanto conhecimento, quanta instrução. O que você deixa como dica final para essa pessoa que talvez nunca fez nada? Porque tem pessoas que estão assim, né, doutora Isabela? Isso. Não tiveram o conhecimento, que infelizmente receberam informações erradas e não fizeram nada. Ainda dá tempo? Dá muito tempo. E hoje, né, com pessoas que têm iniciativas como a nossa de disseminar essa informação de forma gratuita, você precisa usar a rede social a seu favor. Isso. Ao invés de você estar adoecendo e vendo notícias ruins, né, fofoca, vida de pessoas, pesquise, busque o conhecimento que lhe ensina a desenvolver a sua saúde com o básico, o que muitas vezes você já tem em casa, o que tem de fácil acesso, né? Utilizar o bom senso é algo muito importante. Ter saúde hoje não é caro, caro é estar doente. Dar pequenos passos e continuar. Constância. A palavra-chave é constância. Hoje foi o dia de estar aqui na clínica da doutora Isabela Vergente. Quanto ensinamento! O corpo inflamado, uma vida de longevidade, uma boa alimentação. Agora é com você. Você precisa praticar.